Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 20 de novembro de 2021, na nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos adentrar ao capítulo 55, que tem como título Coisas Invisíveis. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo, que está na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, é o capítulo 55 do livro Pão Nosso, Coisas Invisíveis. Aí Emmanuel coloca, como eu disse, uma passagem de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Aí Emmanuel coloca: o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base? Onde a atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabe e receberá os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Então, estamos diante de um capítulo extremamente interessante que fala exclusivamente sobre as coisas invisíveis aos nossos olhos. Todas as vezes que nos debruçamos frente à natureza e observamos cada um dos seus ângulos na mais perfeita ordem e harmonia, é inegável que possamos atribuir isso a um Criador inteligente, a Deus, o nosso Pai, aquele que nos comanda, aquele que comanda o nosso planeta, aquele que comanda todo o universo. Emmanuel é muito claro quando nos pergunta
onde a atividade que se desdobre sem base. Ou seja, não há nada que nos cerque a vida sem que isso tenha uma base fundamental e inteligente, regendo para que possamos tirar dessa atividade aquilo que melhor nos aprouver. É muito interessante quando nós temos a capacidade de observar de uma maneira um pouco mais clara e um pouco mais profunda tudo aquilo que a vida nos oferece, não só no meio em que nós vivemos, mas em todas as partes do planeta. Hoje, o homem, com a sua capacidade intelectual e com toda a sua capacidade material, teve já a oportunidade de estar na Lua, como também está tendo a oportunidade de estar em Marte. Sondas, telescópios são enviados ao universo para desbravar novos horizontes, para tentar descobrir de que material são feitos os planetas que nos rodeiam, de que maneira o Sol se torna tão maravilhoso aos nossos olhos e o que ele tem de mais significativo para que possa irradiar tanto brilho e tanto calor. Todas essas questões que são invisíveis a todos nós de uma maneira mais direta, passam agora sob o crivo, como eu disse, de sondas, telescópios, de cientistas e pesquisadores que vêm trazer a informação até nós para que tenhamos o conhecimento claro e óbvio de tudo aquilo que faz parte do universo. E vamos observando, através das pesquisas, que nada se difere daquilo que temos na Terra. E é muito claro e muito lógico, segundo diz o próprio Emmanuel no texto, que estejamos em convivência com aquilo que está diretamente ligado à nossa condição espiritual no dia de hoje. Estamos na Terra, neste corpo físico, porque é essa a nossa condição espiritual no dia de hoje. Os nossos ouvidos ouvem até o seu limite. Os nossos olhos enxergam até o seu limite. Podemos apalpar as coisas até o limite que nos cabe. Visualizamos o contorno que existe ao redor de nós. E até um determinado espaço, até um determinado ponto, conseguimos enxergar as belezas que a natureza nos oferece. Mas este observar a natureza vai muito mais além do que nós possamos imaginar. Quando verdadeiramente nos esforçamos no intuito de nos melhorarmos intelectualmente, moralmente, fisicamente e espiritualmente, temos a capacidade de enxergar nas mínimas coisas da natureza tudo aquilo que ela tem de mais belo e mais significativo. Quando estamos, por exemplo, em um parque e vemos ali um inseto numa pequena flor, numa pequena planta, e paramos para observá-lo com os nossos olhos, conseguimos enxergar a sua estrutura, a sua beleza, as suas cores. Quando somos providos de uma câmera que aumenta em muito esta visão, conseguimos então enxergar outros detalhes
que os nossos olhos não conseguiam ver. Conseguimos enxergar as suas patas, as suas pequenas antenas, conseguimos enxergar os seus olhos, a maneira como ele se alimenta, a maneira como ele se movimenta, a sua reação frente à nossa aproximação. É uma beleza que só tem como uma resposta o Criador. E nada, absolutamente nada do que temos hoje na Terra está fora daquilo que Deus nos ofereceu. A beleza, a fauna, a flora. E todas as vezes que voluntariamente ou involuntariamente nós destruímos uma parte desta criação, estamos também destruindo a nossa própria evolução. E com certeza temos que voltar para recompor aquilo que destruímos, para refazer a lição que deixamos escapar. São as coisas invisíveis aos nossos olhos. Emmanuel coloca no texto também que até o nosso contato com outros seres se faz perante a nossa capacidade do momento. E quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós crescemos, mais ampliamos este nosso contato com as esferas mais íntimas e mais altas da vida material. Ele diz no fim: os objetivos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. Ou seja, se nós estamos enxergando algo aqui que aos nossos olhos é lindo e maravilhoso, isso é apenas uma parte efêmera e transitória da vida que estamos levando neste momento aqui na Terra. Imaginemos, então, o que poderemos encontrar em locais mais distantes, mais evoluídos e mais desenvolvidos do que nós. E ele termina: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. E nós sempre pedimos e pedimos direitos, mas esquecemos de que o dever está em primeiro lugar e acima dos nossos direitos. Se não cumpro com os meus deveres, sejam eles os mais simples, até aqueles mais complexos, dificilmente terei direitos para este momento e para o futuro. E ele termina o texto: faze corretamente o que te pede o dia de hoje. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje. E não precisarás repetir a experiência amanhã. E nós sempre agimos assim. Postergamos para depois o que devemos fazer hoje. E quando chega amanhã, teremos que fazer o que não fizemos ontem, mais aquilo que temos que fazer hoje. E quando deixamos de fazer por 1, 2, 3, 4 dias, tudo se acumulará.
não cumprimos os nossos deveres do dia. Infelizmente, não teremos direito ao que quer que seja. Para que a gente possa ilustrar melhor este capítulo, Coisas Invisíveis, eu indicaria a todos vocês um livro que se chama Urânia. Esse livro foi escrito por Camille Flammarion. É um livro muito bonito. Um livro em que o próprio Camille Flammarion, em desdobramento, visita outras paragens no universo. Numa viagem maravilhosa, onde ele, a cada capítulo, a cada página, vai mostrando para nós as grandes diferenças existentes na vida e nos mundos fora da Terra. E quanto mais evoluídos, quanto mais desenvolvidos, mais estes espíritos e essas localidades são verdadeiros pontos de beleza e de luz que nós somos incapazes agora de ver e de acreditar. O livro se chama Urânia, escrito por Camille Flammarion. Então, nós estamos aí encerrando o nosso encontro desta tarde, mais uma vez agradecendo a você, a sua companhia, o seu carinho, a sua participação, e, é claro, sempre pedindo a você que nos ajude na divulgação do nosso canal, na divulgação da nossa web rádio, onde, em conjunto, fazemos a divulgação do Evangelho de Jesus e dos postulados da doutrina espírita. Muito obrigado pela ajuda que nos tem dado, obrigado pela sua inscrição no canal, obrigado pelo seu apoio, pela ajuda na divulgação, não só do canal, mas, como eu disse, do Evangelho e também da doutrina espírita. Que você tenha um excelente final de domingo e daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos a nossa outra série, que é o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a você um bom descanso e uma semana repleta de muita luz, de muita paz, de muita alegria e felicidade. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo domingo.